Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante e um pouco diferente do habitual. Já parou para pensar no que se passava na mente dos personagens bíblicos? Além dos milagres e das grandes narrativas, existe um universo de emoções, conflitos e complexidades humanas que muitas vezes deixamos de explorar. É exatamente isso que faremos hoje. Uma análise psicológica profunda de algumas das figuras mais icônicas da Bíblia. Vamos deixar de lado por um momento a teologia e mergulhar na psique desses homens e mulheres, tratando-os como pessoas de carne e osso, com medos, dúvidas, ambições e traumas. Vamos começar com uma figura monumental: Moisés. Pense na jornada dele. Criado como príncipe no Egito, descobre suas origens hebreias e, num ato de fúria, comete um assassinato e foge para o deserto. Do ponto de vista psicológico, esse é um começo turbulento. Ele lida com uma crise de identidade severa. Quem ele é? Egípcio ou hebreu? Essa dualidade deve ter gerado um conflito interno imenso. Depois, no deserto, ele passa 40 anos como um simples pastor. Imagine a transformação de príncipe a fugitivo, de fugitivo a pastor. Esse período pode ser visto como um tempo de introspecção forçada, talvez até de depressão, onde ele teve que confrontar seu passado e aceitar uma nova realidade, mais humilde. Quando Deus o chama na sarça ardente, a reação de Moisés é de pura inadequação. Ele diz: "Quem sou eu para ir ao faraó?" Ele gagueja, dá desculpas, sente-se incapaz. Isso revela uma autoestima profundamente abalada pelos eventos de sua vida. Ele não se vê como um líder, mas como um fracassado, um homem marcado por um erro do passado. A responsabilidade que lhe é imposta é esmagadora. Liderar um povo inteiro para fora da escravidão é uma pressão que a maioria de nós nem consegue imaginar. Ao longo dos 40 anos no deserto, vemos Moisés lutando constantemente com a frustração, a raiva e o peso da liderança. Ele quebra as tábuas dos mandamentos num acesso de fúria, uma externalização clara do estresse e da decepção que sentia com seu povo. Moisés é o arquétipo do líder relutante, sobrecarregado, que, apesar de suas falhas e inseguranças, cumpre sua missão. Sua história é um estudo de caso sobre o peso da responsabilidade e a luta contra o sentimento de inadequação. Agora, vamos mudar nosso foco para o rei Davi. A história de Davi é um verdadeiro épico psicológico. Ele começa como o filho mais novo, o pastor esquecido pela própria família. Quando o profeta Samuel vai ungir o novo rei, seu pai nem sequer o chama. Essa rejeição inicial na família pode ter instilado nele uma necessidade profunda de provar seu valor, uma busca incessante por reconhecimento. E ele o consegue de forma espetacular ao derrotar Golias. Esse evento o catapulta para a fama, mas também atrai a inveja e a perseguição do rei Saul. A relação entre Davi e Saul é um estudo fascinante de uma dinâmica tóxica. Saul, atormentado por seus próprios demônios, paranoia e insegurança, vê em Davi uma ameaça. Davi, por outro lado, demonstra uma lealdade complexa, talvez até uma espécie de síndrome de Estocolmo, poupando a vida de Saul em mais de uma ocasião. Ele parece ter um profundo respeito pela figura de autoridade, mesmo quando essa figura tenta matá-lo. Quando finalmente se torna rei, Davi parece ter tudo. Ele é amado, poderoso, um líder militar brilhante, mas é aí que sua psique se revela mais complexa. O famoso episódio com Betseba mostra um homem que, no auge do poder, se sente acima das regras. Ele vê, deseja, toma, e para encobrir seu erro, comete um assassinato por procuração. Isso não é apenas um pecado, é um colapso moral e psicológico. Ele se deixa levar por um impulso e depois entra numa espiral de engano para evitar as consequências. O confronto com o profeta Natã é o ponto de virada. A parábola de Natã quebra a negação de Davi, forçando-o a confrontar a monstruosidade de seus atos. O Salmo 51 é um registro poético desse colapso e do subsequente arrependimento. É o grito de uma alma em agonia, reconhecendo sua própria escuridão. A vida de Davi, depois disso, é marcada por tragédias familiares, quase como uma consequência kármica de suas ações. Ele é um homem de paixões extremas,
capaz de grande fé e de terríveis falhas. Um lembrete de que mesmo os maiores heróis têm um lado sombrio. Vamos para o Novo Testamento e analisar uma figura intrigante, Judas Iscariotes. Por séculos, Judas foi simplesmente rotulado como o traidor, o vilão supremo, mas uma análise psicológica nos convida a ir além. O que leva uma pessoa a trair alguém que ela seguiu, admirou e talvez até amou? Os evangelhos nos dão algumas pistas. João o descreve como um ladrão, que cuidava da bolsa de dinheiro e tirava o que era colocado nela. Isso pode indicar um problema com ganância, uma fraqueza de caráter. Mas será que foi só por 30 moedas de prata? Alguns teóricos sugerem que Judas poderia ser um zelote, um nacionalista judeu que esperava que Jesus fosse um messias político, que lideraria uma rebelião contra Roma. Nessa visão, a traição não seria por dinheiro, mas por desilusão. Judas pode ter visto que Jesus não tinha intenção de ser um líder militar. Talvez ele tenha tentado forçar a mão de Jesus, criando uma situação em que Jesus seria obrigado a usar seu poder para se libertar e iniciar a revolução. Se for esse o caso, a traição foi um ato desesperado de um idealista frustrado. O desfecho de Judas é tragicamente revelador. Após a condenação de Jesus, ele é tomado por um remorso avassalador. Ele tenta devolver o dinheiro dizendo: "Pequei", traindo sangue inocente. Quando os sacerdotes o rejeitam, ele joga o dinheiro no templo e se enforca. Esse ato final não é o de um vilão frio e calculista. É o ato de um homem que não consegue viver com o peso de sua culpa. Enquanto Pedro negou Jesus, 3 vezes encontrou o caminho para o perdão e a redenção, Judas foi consumido pelo seu erro. Sua história é uma tragédia sobre desilusão, ganância e, finalmente, um remorso tão profundo que se tornou autodestrutivo. É um lembrete sombrio de como as boas intenções, quando misturadas com impaciência e incompreensão, podem levar a resultados catastróficos. Por fim, não poderíamos deixar de falar de Maria Madalena. Por muito tempo, a cultura popular a pintou como uma prostituta arrependida, embora não haja evidências bíblicas claras para isso. O que a Bíblia diz é que Jesus expulsou 7 demônios dela. Do ponto de vista psicológico moderno, que seriam esses 7 demônios? Poderiam ser uma metáfora para um trauma profundo, uma doença mental severa, como depressão, ansiedade ou talvez transtorno de estresse pós-traumático. Imagine viver com um sofrimento psíquico tão intenso que é descrito como estar possuída por 7 demônios. O encontro com Jesus, para ela, foi literalmente uma cura, uma libertação. Ele não a julgou, ele a curou, restaurando sua saúde mental e sua dignidade. A reação de Maria Madalena a essa cura é de uma lealdade e devoção absolutas. Ela se torna uma de suas seguidoras mais fiéis. Ela está presente na crucificação, um momento de terror e trauma que a maioria dos discípulos homens não conseguiu suportar. Enquanto eles fugiram com medo, ela ficou. E mais importante, ela é a primeira pessoa a quem Jesus aparece após a ressurreição. Pense no significado psicológico disso. A primeira testemunha do evento central do cristianismo não é Pedro, o rocha, nem João, o discípulo amado, mas uma mulher que havia sido marginalizada e curada de um profundo sofrimento psíquico. Isso confere a ela uma importância imensa. Sua jornada é de total transformação, da escuridão para a luz, do sofrimento para a cura, da marginalização para a posição de apóstola dos apóstolos, como foi chamada mais tarde. A história de Maria Madalena é um poderoso testemunho sobre a superação de traumas, sobre a força que nasce da vulnerabilidade e sobre a lealdade inabalável, forjada na gratidão. Essas análises, claro, são interpretações. O objetivo não é diminuir a fé ou a dimensão espiritual dessas histórias, mas sim enriquecê-las. Ao olhar para Moisés, Davi, Judas e Maria Madalena como seres humanos complexos, com lutas internas semelhantes às nossas, nós nos conectamos com eles em um nível mais profundo. Suas histórias deixam de ser apenas contos morais distantes e se tornam espelhos de nossas próprias batalhas, com a dúvida, a ambição, o erro
e a busca por redenção. Elas nos mostram que a jornada da vida é cheia de altos e baixos, e que até mesmo as figuras mais sagradas lutaram com sua própria humanidade. Espero que tenham gostado dessa perspectiva diferente. Qual outro personagem bíblico você gostaria de ver analisado psicologicamente? Deixe suas sugestões nos comentários abaixo. Adoraria saber o que vocês pensam. Se você curtiu esse mergulho na mente humana, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.